Muito bem, estudo de caso então do módulo A, fase 1, agora do ano de 2022, falando especialmente dos cursos de bacharelado e também, claro, da própria licenciatura, e especialmente das artes visuais. Mas como podemos entender um pouco mais esse estudo de caso, principalmente você aluno, que muitas vezes é calouro no nosso curso, que está iniciando talvez o seu primeiro estudo de caso, entender de uma forma geral que ele parte do entendimento de um fato específico. E a partir desse fato, nós temos o entendimento de alguns fundamentos, que vão nos dar uma base teórica para dissertar sobre o assunto. E isso, claro, vai nos gerar um certo aprendizado também e muitas oportunidades de ver isso na prática, seja na escola ou mesmo outro ambiente até mesmo informal. Mas, para que possamos entender, o estudo de caso, ele basicamente tem esse foco de uma busca de situações idiosincráticas, ou seja, situações incomuns, situações inusitadas, novas, que partem de fontes tanto da mídia como fotografia, fontes de gravações, fontes de entrevistas e especialmente, o que eu acho bem interessante nesse nosso estudo de caso, é porque ele vem muito ao encontro do que estamos vivenciando agora, até por conta dessas ODSs que nós temos aí em evidência, as ODSs que vão em conformidade com as proposições da Agenda de 2030, a qual vai falar sobre cidadania, vai falar sobre preservação da vida, vai falar sobre novas gerações a partir do empreendedorismo de cada ser social em si. E esse estudo de caso, para além dessas questões dos fundamentos que envolvem a metodologia do estudo de caso, que eu sempre gosto de reforçar, que o estudo de caso ele nos prepara tanto para o TCC, quando nós pensamos no aspecto introdutório de um artigo científico, o estudo de caso ele nos prepara para uma prova discursiva de um concurso público, por exemplo. Ele nos prepara para o desenvolvimento do nosso relatório de estágio. Então ele tem um foco muito interessante de pensar de um contexto global e uma ação local em si. Além de tudo, apresentar o fato caso, os eventos que são dados dentro desse estudo, interpretar esse estudo de maneira mais contextualizada, estabelecer com base em diferentes fontes bibliográficas, apresentar resultados por meio dessas diferentes linguagens que nós temos, e suscitar essas possibilidades de desenvolver uma nova realidade a partir daquele caso específico, a partir então daquela devida realidade. E a partir disso, como nós citamos anteriormente, a partir desses fundamentos, dessas oportunidades, desses fatos em si, onde nós identificamos esses casos, e claro, o aprendizado que nos gera, que vai nos fortalecer por meio dessas questões orientadoras, o desenvolvimento de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, valores, ou seja, fechar esse essa chave, atitudes, valores e também emoções. E é muito importante entender o estudo de caso, principalmente para quem está entrando agora no curso de graduação, que ele acontecerá sempre nas fases ímpares, ou seja, nos módulos A1, nos módulos B1, que vão acontecer em média lá para junho, julho, e os módulos C1 lá para setembro, outubro, os módulos então ímpares. E cada módulo vai ter um objetivo de desenvolvimento sustentável muito específico, uma ODS específica. Agora, estamos vivenciando a ODS 16, que fala justamente sobre paz, sobre justiça, sobre instituições eficazes. Lá para meio do ano, nós vamos falar da ODS número 3, que vai falar justamente sobre boa saúde, sobre bem-estar físico, mental, E lá no final do ano, vamos falar da ODS número 10, que vai falar justamente da redução das desigualdades. Então, cada estudo de caso vai ter realmente um foco específico, vai ter uma temática específica. Entendamos que o estudo de caso, ele tem um peso muito grande no desenvolvimento do nosso trabalho e até no ranqueamento da nossa nota. Ele tem um peso de 40% da nota. Eu vejo muitos alunos
né, e isso eu gosto sempre de reforçar nos nossos encontros, que muitas vezes negligenciam o desenvolvimento do estudo de caso, ou mesmo até por estarem atribulados por questões de trabalho, de estudos, da própria família em si, que acaba tomando um grande tempo nosso e acabamos deixando de lado, né? Por mais que nós desenvolvamos uma boa POL, né, essa prova com consulta, por mais que nós desenvolvamos uma boa prova objetiva, né, que tem também um peso lá dos seus 30%, isso vai nos dar no máximo 60 pontos, né, daquela matéria específica. E o estudo de caso, assim, claro, como portfólio, ele tem um peso de 40% da nossa média. Então tem um peso bem significativo. Tá? Não dá para deixar de fazer, pelo menos se envolver por mínima nota que for, mas você garante 40% desta nota e somando a outras notas, então você consegue aí pelo menos chegar perto, né, ou mesmo passar naquela matéria. O estudo de caso, diferente de outros trabalhos, ele é individual, né? Ele tem essa característica específica, ele já está disponível para vocês lá no próprio AVA. Muitos alunos já estão, inclusive, já desenvolvendo, já estão aí descrevendo os seus textos, né? E até sempre incentivo, caso queiram, sintam-se à vontade para estar compartilhando estudos de caso comigo, para dar uma olhadinha, professor, está mais ou menos dentro daquilo que pede a proposta, é mais ou menos isso, né? Dou um ok, não está, falta isso, falta a parte, às vezes, geralmente, né, a parte mais do locus regional da sua cidade, que ranqueia um ponto maior, então pode realmente compartilhar comigo, ou no meu e-mail, mesmo, ou no meu WhatsApp, que qualquer coisa também eu deixo para vocês aí aqui embaixo. Então, basicamente, esse estudo de caso ele vai fazer essa triangulação, né, entre o que acontece fora do Brasil, em leito internacional, depois do que acontece em meio nacional, do que acontece, né, no meio regional, na sua cidade específica. Então vai triangular esses pontos. A resposta desse estudo de caso deve ser simplesmente anexada lá naquela caixa comentários. Então, naquela caixinha de comentários que você descreve lá e coloca, né, o seu texto, não precisa nem colocar o título, não precisa nem colocar a referência bibliográfica, porque muitas vezes isso possa vir a consumir os caracteres, né, que você precisa enxugar para poder realmente desenvolver sua boa resposta. Tá? Lembrando, mínimo 3.000, no máximo 5.000 caracteres, contando ali com os espaços. E eu sempre reforço que não são palavras. Até às vezes tem alunos que já me mandaram 4, 5 páginas de textos, né? Professor, eu fiz aqui 3.000, 5.000 palavras, é isso mesmo? Não, até porque o AVA também, ele não vai aceitar acima de 5.000 caracteres, contando então com os espaços. Tá? E lembrando que o estudo de caso, diferentemente do que acontecia antes da pandemia, não precisa de apresentação no Polo e nem no AVA, né, e nem em nenhum tipo de mídia. Então não exige a apresentação, diferentemente do portfólio, mas o estudo de caso não há essa necessidade. Então, reforçando, né, o estudo de caso tem como esse objetivo, fechar essa chave, né? A chave desse estudo de caso é o conhecimento, né, a compreensão da ODS, né, a habilidade, né, que é o fato de planejamento, habilidade de implementação dessas ações, a atitude, claro, né, de exercer a sua profissão com coerência e justiça, conforme mesmo cita a própria ODS, os valores, que é conduzir essas relações sob essa lógica dessa responsabilidade social que nós adquirimos ao, né, imergir no próprio estudo de caso, nas leituras dos textos e principalmente as emoções, né, que é se sensibilizar, né, com essa mediação de conflitos. E por que eu falo que vem muito a calhar no momento, quando falamos dessa ODS 16, sobre essa questão de paz, justiça, instituições eficazes, quando nós abrimos simplesmente um jornal e verificamos apenas os conflitos internacionais aí vigentes, né, grandes potências aí no seu armamento bélico se conflitando, né, por interesses, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, econômico, né, por si só. Então, o tema desses nossos estudos de caso, ele tem esse foco específico: paz, justiça e instituições eficazes. Lembrando que não precisa colocar esse título no seu texto em si. Basta você descrever o seu texto já respondendo aí as perguntas.
Bem, mas agora vamos entrar especialmente no que cita o estudo de caso das artes visuais. Então o que nós falamos aqui foi apenas um apanhado geral, né, do que é o estudo de caso, de modo geral, para todos os cursos de licenciatura e bacharelado. O que pede exatamente, né, no curso, né, que é um dos cursos que eu mais, né, gosto, que é o curso aí de artes visuais, assim como música e educação física, que fazem parte desse campo tão maravilhoso que é o campo das linguagens. Então, o estudo de caso ele vem de um fato específico, que é pensar que a educação para a paz ela precisa então ser tratada como um princípio social, com a necessidade de atingir a todos, independente da condição econômica, seja o grau de instrução, né, o gênero, a raça. A responsabilidade de promover então ações que respeitem os direitos de cada cidadão também e é de todos. E nisso, a degradação dessas relações sociais, a própria fragilidade dos direitos humanos, os atos contra a sustentabilidade da vida, a indiferença com os mais necessitados e essa submissão ao poder econômico, né, podem ser consideradas formas então de violência institucionalizada com os quais nos deparamos, então, como citamos ali, nesses conflitos internacionais aí, né, e agora, mais do que nunca, né, diariamente. E com isso se faz necessário esse processo criativo de educar, se faz necessário esse processo que venha a permitir, então, um movimento de transição da cultura, né, essa cultura de violência, transitar dessa cultura, né, migrar dessa cultura que nós vivenciamos, dessa cultura de violência para uma cultura de paz, né, como alguns textos, ele vem a ir ao encontro do peace building, né, essa cultura de paz. Então, esse caractere específico, né, essa palavra específica, essa semântica tão forte em nosso dia a dia, deve estar implícita, então, descrita no nosso estudo de caso, no nosso, então, texto, tá? Isso quando pensamos nesses conjuntos de valores, né, as atitudes, essas tradições, os estilos de vida baseados no respeito à vida. E tudo isso, né, com o fim mesmo, buscando esse fim da violência, essa promoção e prática da não violência por meio da educação, né, do diálogo, da cooperação, desse pleno respeito, a promoção de todos os direitos humanos. E quando pensamos então na própria violência presente no mundo, ela nos desafia e nos obriga a viver em casas cercadas, né? E isso me chama a atenção quando, pelo menos hoje eu estou com 38 anos. Então eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, né, até mesmo 10 anos, a minha casa e os meus vizinhos eram muros baixos. Então quando eu tinha que dialogar com os meus vizinhos, era ali, né, chama a Dona Maria, ou o seu João, ou o seu José, então dialogava ali frente a frente. Hoje, né, vivemos em cidades muradas, onde até mesmo as práticas culturais, as práticas, né, voltadas à arte cênica, por exemplo, ou atividade física, tudo emerge em instituições muradas. E até mesmo nós, como pais, né, eu, por exemplo, tenho uma filha de 15 anos, não tenho coragem, por exemplo, de deixar minha filha na rua brincando, como eu vivia, né, aos 18 anos atrás, aos 25 anos atrás, aí na minha infância, por exemplo. Então isso vai muito ao encontro do que nós pensamos nesse fato caso. E a parte disso, né, pensando na paz, é tão sonhada, ela então é almejada por todos e deve ser então instrumentalizada, deve ser difundida, né, ainda na infância e fortalecida, né, na fase adulta. Como eu citei para vocês, e até alguns que aqui que estavam presentes, hoje atuo também numa creche, né, com crianças ali de 4 meses até os seus 5 anos e 11 meses praticamente. Então essa cultura de paz, né, desde o momento da creche, do berçário, do maternal, do pré, do jardim, deve ser então desenvolvida até pensando aí na própria escola e mesmo na própria comunidade. E isso nos vem a provocar até mesmo a leitura do nosso referencial teórico, né? Pensando aí nas artes visuais, nós temos um texto bem interessante sobre educação para a paz, uma alternativa para os desafios da educação. Temos outros textos sobre
sobre Portinari, né, sobre as obras de Portinari, como elas revelam seu amor pela paz, né, muito interessante, que vem a calhar nessas questões de artes visuais voltadas mesmo à área de linguagens. Outros textos voltados à construção da paz, né, em um mundo de transformação, esse debate e a crítica, né, do conceito de peace building, esse conceito de paz. Assim como outros textos aí voltados à revisão sistemática sobre a produção de paz, outros textos voltados à educação para a paz, questões de valores, né, como textos voltados a artes nos estudos da paz, e também mais sobre esses textos em outros encontros. Vamos estar explorando um pouco mais, vamos estar dialogando um pouco mais sobre esses distintos textos e o que eles têm aí nos informar para nos ajudar também. Claro, para além do desenvolvimento do nosso estudo de caso, para que possamos também perceber esses elementos no nosso dia a dia, né? Seja como professores, ou mesmo como técnicos, ou como pais, né? Ou mesmo como seres humanos, né? Imersos em uma situação que buscamos constantemente aperfeiçoar aí a nossa convivência. E agora, funilando o nosso estudo de caso, da área de linguagem, especialmente artes visuais, nós pensamos na primeira pergunta que vai desenvolver o que eu sempre sugiro, a primeira questão, que seja desenvolvida pelo menos uns 1.500 caracteres para desenvolver a primeira resposta, né, com base na primeira pergunta, que diz o seguinte, que a ONU é uma organização internacional responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos, promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a própria cooperação entre eles. A partir desse enredo, né, vamos agora discorrer sobre os conceitos e as concepções de paz mundial construídos ao longo da história, né, com a atuação da ONU na resolução dos conflitos internacionais. Então, quando pensamos nessa construção de paz, até mesmo do ponto de vista histórico, podemos discorrer a partir de 45, por exemplo, né, pensando nesse texto da ONU e o período da sua resolução. Então, isso descrevendo lá os seus 1.500 caracteres. Continuando, costurando a nossa resposta agora. Na segunda questão vai falar o seguinte, que a luta pela paz é uma decisiva e urgente tarefa, unindo os povos do mundo inteiro, não somente com palavras, mas com ações, escreveu o artista brasileiro Cândido Portinari lá em 49. Esse artista, ele foi o autor da obra Guerra e Paz. É um díptico de grandes dimensões doado pelo próprio governo brasileiro à própria ONU lá em Nova York. Na entrada da Assembleia Geral se encontra a própria tela de guerra, né, e na saída a de paz. E elas foram posicionadas dessa forma para servir como um aviso aos líderes do mundo sobre o objetivo da própria organização. Ou seja, converter a guerra em paz. E volto a calhar, né? Volto a reforçar. Isso vem muito ao encontro do que nós estamos vivenciando agora, principalmente quando se trata desses conflitos ali entre Rússia e Ucrânia. Assim, indique então, nessa nossa segunda pergunta, como a diversidade, a paz e a violência foram representadas nas obras de Cândido Portinari. Então você vai fazer, né, para além de um discurso teórico com base nas referências, você pode fazer também uma breve reflexão imagética, né, a partir então das obras desse grande pintor. E você vai explicar sobre essa relação possível dessas artes visuais com a cultura de paz e sobre a reflexão que obras como Guerra e Paz permitem então quem as observa. E isso, vamos então, mais esses 1.500 caracteres para fechar então o mínimo, né, que se pede no nosso estudo de caso, que é 3.000 caracteres. E a última questão, que agora vem a falar da sua região, seja Balneário Camboriú, onde vocês se encontram, né? Seja Itajaí, caso você não encontre em Balneário, pode ser mesmo Navegantes, pode ser Penha, por exemplo, que fazem parte o mesmo distrito aqui, né? Dessa mesma gestão, por exemplo.
você vai refletir nessa terceira questão sobre a afirmação. O poder que a educação tem, abre aspas, em uma sociedade é necessário para entender o homem que vive nela. E aí eu vou repetir. Abre aspas. O poder que a educação tem em uma sociedade é necessário para entender o homem que vive nela. Fecha aspas. Então você vai fazer uma reflexão sobre essa afirmação. E nisso, pensando na educação para a paz, como ela emerge como um instrumento para essa efetivação de uma cultura de paz, com o objetivo então de emancipar, nos deixar livres, emancipar o próprio sentido da humanidade e a convivência em sociedade. E pensando que não basta simplesmente ensinar. A paz, por meio de expressões bonitas, como cita o próprio argumento, argumentos intelectuais rebuscados, é preciso tocar o ser, as emoções, os sentimentos. E nisso, você deve então escrever nessa resposta e apontar sobre pelo menos 3 ações que poderiam ser aplicadas por você enquanto artista visual ou mesmo professor de artes visuais para fortalecer a educação e a cultura de paz em sua cidade, em sua comunidade e todo realmente o seu arredor. E essas 3 questões, primeira valendo 30 pontos, segunda valendo 30 pontos também e a terceira valendo 35 pontos. E 0,5 se refere então basicamente à norma culta do texto, escrever o texto realmente com os critérios ali acadêmicos, tá? Tudo isso para fechar então o 100 que pede ali os seus estudos de caso. Beleza, pessoal? Então, esse é basicamente um apanhado geral aí do que é então o nosso estudo de caso do curso aí de artes visuais.